Eu quero falar para vocês nessa aula é sobre como vencer em tempos de guerra, né? Porque quando a gente está vivendo tempos de paz, o dinheiro está barato, eu consigo tomar dívida. Todos nós vivemos o Brasil aqui da Selic a 2,75, né? Aquele sonho brasileiro que a gente viveu ali, ministro Paulo Guedes tocando economia. Quem diria, né? Teríamos alguém que entende de economia tocando economia. Veja só. Loucura, né? Saudades. Pois é, Selic foi para 2,75, né? Então, todos vocês viveram isso aqui, a gente falou, pô, 2,75, vão pro pau, meu irmão. Vou botar meu dinheiro no banco e, pô, vou comprar a LCI? Eu não, meu irmão, eu vou investir na minha companhia, eu vou investir em empresa. Por quê? Meu dinheiro no banco tá rendendo nada. Então, todas as vezes que a gente tem um governo fazendo merda, a gente vive tempos de guerra, os juros sobem e, por consequência, o empreendedor se retrai. Tempos de guerra, juros altos, né? Não dá para falar que a gente está vivendo um céu de brigadeiro em Brasil, né? O negócio está complexo. Mas a real é que é o seguinte, ó. Em 2019, eu e o Alfredo Nardon criamos essa companhia e ali na sala da minha casa, essa fotinha que vocês estão vendo, na sala da minha casa, a gente se reunia para ficar fazendo lives, para ficar falando de gestão. E a companhia nasce. Primeiro ano de companhia, a gente fez 12 milhões de receita. 2020, a gente falou, puta, companhia, achamos um canal, estamos voando, vamos para cima. O que vem? Pandemia. Na hora que vem a pandemia, fala, beleza, não dá para fazer nenhum evento presencial. A gente precisa reinventar a companhia. Eu me lembro de um dia que estava eu, o Lucas e o Nardon conversando. Eu falei assim, galera, temos 3 semanas de caixa. É bom a gente acertar. Vamos ver o que a gente vai fazer aqui. Que foi quando a gente forçou a se reinventar. E me lembro que a gente fez uma imersão inteira da GE, ao vivo, com um monte de televisor na nossa frente, um monte de telinha, que era a carinha dos nossos alunos, e uma câmera. Você dá aula para uma câmera e para uma TV, vocês não têm ideia o tanto que é complexo. E a gente sempre teve uma preocupação muito grande em entregar realmente algo que transformasse a vida do nosso aluno. E não é porque a gente é bonzinho, não, porque assim, se eu não fizer isso, ele não volta. E empresa que dá dinheiro, empresa que cresce, é empresa que o cliente volta, né? Então eu falei, cara, como que a gente vai conseguir fazer essa turma voltar? Porque o G4 vive disso, né? Fazer um bom trabalho, ter um NPS alto, ter uma indicação alta e ele volta. A gente conseguiu fazer um bom trabalho, a gente se reinventou, a gente migrou para online também e a gente começou a fazer os nossos softwares. Resultado, dobramos a companhia em 2020, mesmo com uma pandemia onde ninguém sabia o que ia acontecer. Em 2021, pior ainda, né? Brasil ali, cara, mirando uma recessão, o negócio estava complexo, não sabia para onde ia. Beleza, crescemos ali de 20 e poucos milhões para 50 e tantos milhões. E em 2022, puta que pariu, mano, Lula. E agora? Acabou o Brasil, o cara é contra Brasil, é contra empreendedor, agora, para onde que a gente vai? Cara, trabalhar, né? Não está sob o meu controle, o que eu voto, o que está sob o meu controle é a margem de contribuição da companhia, é a quantidade de lead que vai ser gerado, é a quantidade de ligação que o meu SDR faz para transformar lead em oportunidade. Eu não controlo urna eletrônica, pô. Então eu tenho que controlar o que está na minha companhia, bora trabalhar, né? A gente passa ali de 50 e poucos para cento e tantos milhões, 120 milhões, se não me engano, de receita nesse ano, né? 2023, os caras destruíram o Brasil, né? Fizeram um excelente trabalho, destruíram o Brasil em um ano. O que aconteceu com o G4? 200 e tantos milhões de receita, né? 2024, pô, o Brasil tá difícil, crise, o caramba, empreendedor tá todo retraído agora, não tem mais mercado. Entregamos 317 milhões, quando o plano era 300 milhões, tá? Entregamos 17 milhões a mais. O que eu aprendi ao longo dessa jornada, só com o G4, tá, turma? Que não importa o cenário. Existe uma economia onde se encontra mais de 11 trilhões de reais na mesa. Porra, esse ano eu quero entregar 500 na minha companhia. Eu só quero 500 para mim. Tem 11 trilhões aí na economia. Eu quero 500. Quanto que a sua companhia faz hoje? 10? 5? 2? 3 milhões?
Você quer arrumar 50% de crescimento. Vamos sair daqui com essa meta. Quero crescer 50% esse ano, pelo menos, tá? Então, bom, você está faturando aí, 3 milhões, vamos arrumar aí mais 1,5 milhão. Em cima de 11 trilhões, não é possível que não vai dar. Tem que dar, pô. Então é por isso que eu aprendi, apesar de eu estar puto com a situação política brasileira, que não importa o que está acontecendo. A minha companhia de verdade não é a Ali, não é o Itaú. O que não interfere no meu negócio. O que interfere é a capacidade de execução que eu tenho e, principalmente, saber priorizar o que fazer em tempos de guerra. E é sobre isso que eu vou falar com vocês hoje nessa aula. Tal qual os nossos alunos, o Geibel lá, que foi de 3 mil por mês em financiamento para 100 mil por mês em doutoramento, de passar pelo G4, né? O Rodrigo da Cargon, que foi de 430 para 1 milhão por mês em 5 meses depois de passar para o G4. A Jaqueline, né, teve 500% de crescimento depois de passar por programas online do G4. E o Roberto Coletti, né, que foi de 10 milhões por ano para 500 milhões por ano de faturamento depois de passar por programa do G4. O que esses empreendedores têm em comum? Dentre eles, assim, várias outras mensagens. Né? São empreendedores corajosos, são empreendedores dedicados e que pegam aquilo que a gente mostra e, óbvio, conseguem executar. Porque se tivesse fórmula mágica aqui, você pode ter certeza que eu não venderia para você. Eu deixaria ali, guardado para os investimentos que a gente faz no G4 Capital e ainda botaria NDA para eles. Infelizmente, não tem fórmula mágica, mas existe um conjunto de princípios e ferramentas que, se vocês executarem com mais, vocês vão colher resultado. E eu sei o que está na cabeça de vocês. Eu já estive na pele de vocês, de ser uma companhia que está faturando 1, 2, 5, 10, 20 milhões de reais, algumas vezes. Tem 24 anos que eu tenho folha de pagamento. Eu comecei aos 14 anos. Eu sei o que passa na cabeça de vocês. Sabe o que passa na cabeça de vocês? Tá bom, TG, mas o que eu devo gastar minha energia agora? Eu sei porque essa era a pergunta que eu fazia o tempo inteiro. Aonde que eu devo gastar minha energia agora? Porque tem 20 coisas que eu sei que eu tenho que fazer na companhia. O que deveria ser prioridade? Vocês concordam que isso é uma das maiores dores que a gente tem? Onde que eu deveria estar botando a minha energia? Eu vou dar uma solução para vocês durante essa aula. Tá? A gente conseguiu criar esse tipo de empreendedor que cresce em cenário econômico, né? Uma de empresas à prova de... Porque o Brasil sempre foi assim. Brasil é plano pó, Brasil é Covid, Brasil é Dilma, Brasil é Lula, Brasil é isso aí. Ficar nessa de, eu vou esperar esse ano que vem para eu acelerar. Espero que eu estou acelerando, meu irmão. Inclusive, enquanto o nego está retraído por causa de crise, por causa de custo de capital alto, é agora que eu estou buscando empresa para comprar. O Alfredo fundou o G4 Capital lá e provocou a gente ano passado, vamos fazer deal. O cara fez 32 milhões de reais de deal em um ano. Em um ano que estava todo mundo falando, pô, o Brasil quebrou, acabou. Bom, quebrou para os outros. Tem 11 trilhões na economia aí, porra, eu não sou tão burro assim, não é possível que eu não vou arrumar um pedaço. E é isso que eu quero provocar em vocês. Sabe? A gente sair desse problema de, mas o Brasil agora, mas vamos esperar. Você não tem que esperar nada. É exatamente quando existe o som de canhões nas ruas que a gente consegue vencer a batalha. Porque, meu irmão, você tentar comprar guarda-chuva em dia de chuva vai estar caro, mas agora compra em dia de sol para você ver, tá barato. Essa é a hora de acelerar. Agora, acelerar sabendo o que fazer, né? Porque senão você vai dar na parede, né? No final dessa aula, eu vou dar um produto que resolve essa dor que vocês falaram para mim que tem, que é saber aonde que está o direcionamento, aonde vocês deveriam botar esforço. Essa vai ser uma única e melhor oferta que eu tenho para vocês ao final dessa aula. Agora, eu fui para Davos, né, esse ano. E em Davos é uma reunião do poder, né? Todo o poder do mundo se reúne lá, eu fui convidado para ir esse ano. E eu comparei ali a agenda de Davos, né, de 2022 com a agenda de Davos agora, né? Tempos de paz versus tempos de guerra. Tempos de paz, olha a agenda, era só bullshitagem, mano. Free to be, LGTB, LGBT, sei lá, pô, press conference, 1 trilhão de árvores, né? O poder da juventude, era só coisa etérea, sabe?
O mundo maravilhoso do dinheiro barato, né? Boom, 2025, dinheiro caro. E aí, a Europa vai crescer ou não vai? Né? Tá subindo os juros. E aí, como é que a gente vai fazer com esse negócio agora? Private for longer, que é vamos privatizar esse negócio para essas empresas durar, vão diminuir o Estado. Né? E aí, o pessoal ali falando de relação da Ucrânia com o futuro da energia, porque isso drive a inflação, né? A inflação está disparada na Europa. Só a agenda, meu irmão, vamos resolver problema, certo? É um fato, viu, turma? Todas as vezes que o mundo está barato, as pautas são mais etéreas. Todas as vezes que o mundo está caro, as pautas opa, vamos voltar aqui para a realidade, vamos arrumar a casa. Eu me lembro, quando começou essa buchitagem de home office aí, lá no G4 eu falei para a turma, eu falei, galera, aqui pode até ter home office, vai sábado e domingo. Então eu falava esse negócio desde 2020, né? Acabou que essa frase rodou pra caramba aí, pelo Brasil inteiro. Um monte de gente depois repetiu parar. Virou moda falar que isso é ruim. Caralho, muito bom. Sempre eu falei, isso não existe. Uma das características do meu modelo de gestão é centrado na verdade. A verdade é o seguinte, empresa não é porra. A gente tem que dar resultado. Né? Então, todo mundo tem que ter benefícios. Meus funcionários bem remunerados, a gente tem que dar resultados, os acionistas têm que ser pagos, os nossos clientes têm que extrair valor disso. Então, pô, quem tem que fazer essa turma de valor? É cada um ali, ou é o ali no história, ajudando o cara mais jovem, dentro da cultura. E assim, as coisas que eu tô falando para vocês, para mim é o básico, sabe? Não é nenhuma questão assim. Nunca teve uma reunião no G4 para discutir aí. E o modelo de trabalho, como vai ser? Não, foi só um WhatsApp mesmo. Falou, galera, essa buchitagem não vai ter que não, tá? Só para ficar alinhado aí. Não, claro, você tá doido? Acabou. E tem companhias que eu converso que cara, mas é um tema complexo, que existe um fórum para discutir, e aí fica nessa, né? Aí as companhias têm dificuldade para crescer mesmo, gastam energia com bobagem, né? A real, turma, é que eu não posso contar com o macro, porque o macro é sempre cíclico. A gente sempre vive esses ciclos de tempos de paz e tempos de guerra. E são ciclos, em média, de 7 anos, tá? Tradicionalmente, são 7 anos. Talvez um dos maiores brasileiros que já pisou nessa terra, Ayrton Senna, um dia disse, né? Você não pode ultrapassar 15 carros em um dia ensolarado, mas em um dia de chuva, sim, você pode. E é essa provocação que eu quero fazer para vocês agora. Eu quero que vocês saiam desse evento com esse mindset, sabendo que eu vou voltar para casa, eu vou replanejar minha companhia para ela crescer pelo menos 50% esse ano. A pergunta é como, né? Crescimento através das vias de acesso, as vias de crescimento, né? Seja ela orgânico ou inorgânico. Vamos dizer que não é inorgânico, o dinheiro está caro, tá? Não quero comprar a empresa agora, em tese. Para quem é empresa pequena, tal, talvez não faça sentido. Vamos para o orgânico. Através de quais canais, avenidas de crescimento eu posso explorar um crescimento que outrora eu não explorava? Será que a minha companhia está explorando marketing pago como deveria? Será que as minhas campanhas, os meus anúncios estão bem setados como deveria? Será que eu estou subindo criativo o suficiente? Será que eu estou gerando conteúdo? Será que eu estou criando canais de distribuição através de parceiros coerentes com o meu crescimento? São provocações como essa e colocando o direcionamento no teu time que as coisas funcionam. Eu gerencio a minha vida, meu time, a minha família, tudo da mesma forma, tá? É cenourinha e pressão. Então, o time de vocês tem que ser a mesma coisa, cenourinha e pressão. Os nossos vendedores, por que vocês acham que essa turma fica trabalhando até meia-noite lá? Cenourinha e pressão. Cenourinha, você tem um acelerador de bônus, toda vez que você bate o teu bônus, eu acelero o teu bônus, você começa a ganhar dinheiro de gente grande. Então, o cara quer bater bônus e quer voltar lá. Quantas as vezes a gente não bateu a meta na sexta-feira e sábado estava trabalhando até meia-noite? Com a meta batida, pô. Por quê? Cenourinha e pressão. Pressão, resultado apertado. A gente sempre bate a meta do ano, galera, faltando, sei lá, 3, 4 dias para acabar o ano. A gente bate a meta do ano ali, meio que entre Natal e Réveillon. Todas as nossas metas da história foi assim. A meta do mês, a gente bate, sem exagero, tá? Faltando 1 hora, geralmente, para acabar o dia. 1, 2 horas. Cenourinha e pressão. Cenourinha e pressão. Não importa o mercado tá disso.
essa é a hora de você fazer mais que o seu competidor. Essa é a hora de ser criativo. Essa é a hora que a coragem te ajuda. E aí, quem ganha o jogo em tempos de guerra, né? É quem também começa a fazer essas boas escolhas. As avenidas de crescimento eu deveria explorar que eu não estou explorando para eu, número 1, ganhar market share, 2, criar essa empresa à prova de crise, que tenha de fato pessoas bem orientadas com as ferramentas certas para poder crescer independente da crise. Aproveito então essas oportunidades para investir quando os meus competidores estão com medo, estão paralisados e, obviamente, pavimento um caminho para multiplicar esse crescimento em tempos de paz, que a empresa vai estar pronta para tanto, né? Eu entendo que é o seguinte, galera, em tempo de guerra não tem espaço para buchitagem, tá? Ganha o jogo quem entende o Pareto, né? E a pergunta para vocês aqui é essa, qual que é o teu Pareto, né? Qual que é o 20% de esforço que você deveria fazer agora que vai trazer 80% do resultado? Tem uma outra provocação para vocês. Eu vi uma pesquisa que o Jordan Peterson estava comentando outro dia, que ele fala que 90% do trabalho da companhia é feito por 10% do time. Então tem 10% do teu time que é responsável por 90% do trabalho da companhia. Ele até usa como exemplo o Elon Musk, né? Quando ele entrou no Twitter e demitiu 80%, 90% das pessoas lá, né? Ele falou, é por isso que o Elon Musk conseguiu virar o Twitter mesmo. Porque a maioria que estava lá não estava fazendo porra nenhuma. E não quer dizer que, pô, o resto da sua companhia, né, os 90% não fazem nada. Óbvio que eles estão fazendo alguma coisa. Segundo as consultorias, né, quando você cresce pelo menos 30% a 50% ao ano durante 3 anos consecutivos sem fazer uma grande demissão, um grande layoff, historicamente você tem 1/3 de OPEX de ineficiência. Ou seja, você consegue demitir 1/3 da companhia e manter, não só manter a performance, como melhorar, porque a empresa fica mais leve, né? Acho que o exemplo disso é aquele trabalho de colégio que a gente chamava a turma para fazer em casa. Aí eram 5 pessoas fazendo trabalho, basicamente era você e teu amigo meu nerd, e o resto chamando para ver filme, fazendo pipoca, enchendo a porra do culhão, né? A empresa é meio que parecida com isso, assim, em alguns momentos, né? Tem gente ali que o nego fala assim, puta, se essa pessoa não tivesse aqui, ia até me ajudar, bicho. Né? Que mais atrapalha do que ajuda. Então, vocês têm um mandato meu para sair daqui e voltar para casa e fazer esse assessment na sua companhia? Quem que está ali que você recontrataria? E aí vocês vão chegar numa lista de pessoas que talvez você não recontrataria. E aí talvez você quer olhar mais deep nessas pessoas e entender, cara, o que eu posso fazer então com elas, né? Será que eu vou lateralizá-las na companhia? Será que eu vou ajudá-las a achar outra coisa, né? Porque ficar na companhia ali, comendo margem da companhia, quando você poderia pegar essa margem que você vai ganhar no OPEX e realocar ela em crescimento, acho que não faz muito sentido, né? 80% dos problemas da companhia de vocês, cara, dá para se resolver em cima de 4 pilares, tá? Eu vou listar ele para vocês agora, né? Qual que vocês acham que tem que ser o foco número 1 do empresário? Será que é gerar caixa? Será que é número de emprego? Qual que vocês acham? Uma pergunta retórica para vocês aí, né? Por aqui, eu vou falar um pouco de G4. No primeiro semestre de 2023, a gente cresceu de 149 funcionários para 308. Tá? Ao longo de 12 meses ali, a gente fez essas contratações. E a gente tinha, se eu não me engano, mais de 40 vagas em aberto naquele momento, tá? A gente pegou um escritório novo, a gente tem 3 prédios hoje, né? 3 andares em 3 prédios diferentes, o Terra Corporate, que foi uma decisão mega bold para a companhia, porque é um dos metros quadrados mais caros do Brasil, é um prédio super premium, mas uma que entregava valor para o nosso time. E o meu racional dessa decisão era que, como eu obrigo todo mundo a trabalhar no escritório, como qualquer adulto deveria fazer, eu quero dar o melhor escritório para essas pessoas. Um escritório que seja melhor que a casa delas. Um escritório que elas tenham orgulho de trabalhar ali. Então eu me lembro que a gente teve essa discussão, e são discussões como essas que constroem a cultura da companhia. Que literalmente era um dinheiro que a gente deixou de distribuir de dividendos para poder investir em um escritório melhor para o nosso time. E aí, vamos fazer ou não vamos? Eu dei o call, falei, galera, vamos fazer. Eu acho que é importante para a companhia. A turma vai trabalhar no escritório legal, eles vão estar mais motivados. Mas botamos aí 3 milhões esse novo escritório.
Mudamos para o novo escritório, cara. 3 meses seguidos sem bater meta. A gente nunca ficou tanto tempo sem bater meta. Cara, eu fiquei preocupado. Eu falei, e agora, né? Toda vez que eu chegava no escritório, isso era mais ou menos abril ali, de 2023, tava assim, ó. Eu chego no escritório por volta de 9 horas, todo dia. Saio por volta de 9 também. Então eu vejo quem que entra e quem que sai no escritório ali, né? Tava desse jeito. Lembro de eu mandar uma mensagem para um grupo do nosso Comex, né? Que é os nossos sócios ali, operadores também, meio que virando para essa turma e assim, falei, galera, isso não existe. Revoltado. Foi quando eu assumi a companhia como CEO, que antes a gente tinha um CEO, tal, e eu ficava ali meio que como presidente do conselho, mas atuante, tal, eu falei, não, eu vou assumir essa companhia. Falei para a turma no primeiro All Hands que a gente fez, que é quando nasce essa empresa não é uma democracia, né? Falei, galera, isso aqui não é uma democracia, isso é uma monarquia. A gente vai fazer essas coisas desse jeito, desse jeito e desse jeito. Eu estava sentindo que a gente estava entrando com cabeça de empresa rica, entendeu? Então a empresa estava ficando lá num prédio chique, com ele ponto, com móvel bonito, botou a tia Von Hatt para poder fazer a obra, que é quem faz escritório de Google, de Facebook, de todo mundo. Aí eu acho que isso, em algum momento, a companhia falou, pô, a companhia tá rica, né? Não preciso mais dar aquele extra mile, aquele gás. E eu chamei um all hands mega duro para a companhia, foi o all hands mais duro que a gente teve na nossa vida naquele momento. Falei, tô assumindo a companhia agora, e esses são os nossos valores. Eu queria saber quem estava alinhado com a gente, com os nossos valores, e principalmente quem não estava alinhado, né? E virei para a turma e falei assim, ó, me faz um favor, vai embora hoje, quem não concorda com isso, quem não expôs isso aqui. No G4 não tem o work-life balance, só tem o work. Quem quiser life balance, vai para outra empresa. Aqui não tem isso para vocês. Aqui é para quem quer construir, quem quer ganhar dinheiro, quem está nessa missão de construir o Brasil. Vocês topam ficar aqui? Quem topar, fica aí. Quem não topar, ó, vai para a sala 4. Eu fui lá na entrada da companhia, escrevi sala 4. Frouxos não são bem-vindos. E falei, passa ali, pede demissão e some da minha frente. Mano. E teve uma galera que passou. Pô, o TG é foda, não sei o que lá, não dá, muita pressão. Ótimo. Era tudo que eu queria. Ainda falei com os caras, falei, ó, quem sair a gente vai dar suporte e ajuda de custo. Ou seja, eu estava pagando para os quitters quit. Eu queria que isso acontecesse, que eu falei, cara, se os frouxos saírem, vai ficar a galera que é bad boy, que é a galera que realmente trabalha. Aí sim a gente vai ter uma companhia que vai botar para fuder, né? Além disso, eu congelei todas as novas contratações, então todo mundo que tivesse que contratar alguém tinha que entrar na sala e justificar para mim por que ele tinha que contratar alguém. E sabe o que eu fiz? Eu fiz uma pilha onde estava por diretoria, as pessoas, esses diretores tinham embaixo delas ali, eu pedi para cada diretor preencher o que cada pessoa fazia. Cada diretor foi na minha sala, pessoa a pessoa, com a lista do que eles faziam, eu falei, vamos botar um tempo nisso aqui. E aí foi assim, trabalho de corno, tá? Ah, essa pessoa falou que ela gasta 4 horas respondendo e-mail. Eu falei, nem se ela fosse escritora, não tem como. Nem se ela fosse escritora. 4 horas não é. Quanto tempo que você acha? Pô, pode ser 1 hora? Talvez, eu vou aceitar 1 hora. Ah, ela falou que ela gasta 3 horas em reunião. Eu falei, pô, então que hora que ela trabalha? Né? Que hora que ela está executando? Eu fiquei assim, apertando, negociando minuto com cada diretor, criei essa planilha. Então, naquele momento, eu não só demiti uma galera, cortei quase 1/3 da companhia, como também congelei todas as novas contratações. Quando alguém fosse contratar, eu fazia uma conta de horas. Então, eu falava, ó, você tem 10 pessoas na sua área, essas pessoas estão me devendo 600 horas de trabalho no mês, essas 10 pessoas. Então, quantas horas de trabalho você precisa e para quê? Não preciso de uma nova pessoa. Não quero saber que você precisa de uma nova pessoa. Quero saber o que ela precisa fazer. Qual é o input? Nova pessoa é output. Ah, ela precisa fazer isso, isso e aquilo. Quantas horas ela precisa? Ela vai precisar aí de 22 horas. Então, peraí, você não precisa de uma nova pessoa. Você precisa de fazer essa pessoa aqui que está produzindo 40, produzir 60. É tão simples quanto isso. Comecei a fazer essa alocação no detalhe na companhia. Criamos rituais de fortalecimento de cultura, porque é o seguinte,
A cultura do G4 sempre foi reconhecida no mercado por ser uma cultura muito forte, né? Uma cultura muito agressiva, uma cultura de vendas muito forte, né? Se alguém aqui já falou com um vendedor nosso, sabe o tanto que a turma é insistente, o tanto que a turma é importante ali na hora que está ligando para você. Eles tratam vocês com a importância que vocês merecem, né? Essa é a cultura do G4, né? Te ouve mesmo os nossos clientes, queremos dar sugestão, queremos ajudar. Então a gente precisava fazer isso para que toda a companhia entendesse essa cultura. Então a gente criou rituais onde a gente reconhecia aquelas pessoas que viviam nessa cultura e também apontava aquelas que não viviam. Eu falo com o meu time, nos all hands que a gente faz, toda semana, eu falo, ó, vocês têm poder de polícia, tá? Se você vê alguém que não está direcionado na nossa cultura, arranca essa pessoa daqui, cara. Que é a história do barquinho remando lá, que a Marcela contou, né? Se tiver alguém remando contra, vai atrapalhar demais, né? A gente voltou a ter um acompanhamento super próximo de resultado, fazer comitê de receita, os meus sócios operacionais, cara, caíram de cabeça na companhia e ajudaram a fazer um excelente trabalho. Resultado, a gente pegou uma companhia no primeiro semestre de 2023, que fez 79 milhões, e levamos essa companhia para fazer só no segundo semestre 125 milhões, né? Quase dobramos o crescimento de receita da companhia no mesmo período, 6 meses depois que a gente começou esse trabalho da companhia. Obrigado, turma. Cultura forte, turma, dá dinheiro, vende, driva. Agora, a gente cresceu isso, mas ainda conseguiu algo ainda melhor. A gente conseguiu não só aumentar o crescimento da companhia, como também crescer em 7 pontos percentuais a margem de contribuição da empresa. E isso, turma, a palavra para isso é eficiência. Essa é a palavra que eu quero deixar para vocês. A meta é crescer pelo menos 50% esse ano. Como? Sendo mais eficiente. Então, crescimento que importa para dono de empresa é crescimento de fluxo de caixa, turma. Geração de caixa aqui, ó. Dinheiro que sobrou para eu escolher se eu reinvisto na companhia ou se eu boto no bolso. Crescimento de receita é mole. Só enfiar dinheiro em marketing que cresce. E agora crescer mantendo margem. Muito difícil, concorda? E crescer ganhando margem. A literatura nas escolas de negócios vão falar que é impossível, né? A literatura fala isso. Você faz uma escolha entre crescer receita ou melhorar a margem. Então, como é que o G4 cresce 54% no ano e ainda melhora 7 pontos percentuais de margem de contribuição, né? Eu vou falar com vocês como ao longo dessa aula e vou dar a solução para isso para vocês também. O Drummond, né, que é o professor que o Werneck citou hoje mais cedo, diz que apenas 3 comportamentos acontecem naturalmente nas organizações, que são eles: confusão, atrito e baixa performance. Todo o resto tem que ser plantado pelo gestor. Se você não tem intencionalidade na sua gestão, esse vai ser o resultado. Tá? O que tem de solução aqui? Processo, turma. Processo. E como que eu ganho escala? Sistematização. E como que eu melhoro essa escala? AI. A gente vai chegar lá. Para cada processo, eu quero que vocês definam aqui indicadores, tá? Indicadores de quantidade, indicadores de qualidade e indicadores de custos. Depois, eu quero que você defina qual que é o plano de ação e principalmente quem é o directly responsible individual, né? Quem é a pessoa que é diretamente responsável, que ganha bônus ou perde o emprego se esse negócio der errado. Ela vai ter que te ajudar a construir o plano de ação para melhorar cada um desses 3 indicadores que a gente falou na companhia, tá? Se vocês fizerem isso, não é garantia de que vai dar certo, mas a única certeza que você vai ter é que, se não deu, ou a tese está errada, o plano está errado, ou a pessoa está errada. Então tem só 2 variáveis. Dá para consertar, vocês entendem? Consertar agora, porque eu isolei o problema. Eu agi como um cientista. Eu agi como um gestor 4.0. Eu isolei o problema e eu coloquei dados para poder.
Eu tenho um call para a humanidade, que eu tenho falado isso ao longo dos últimos 2 anos, e esse call é sobre AI. Eu afirmo para os senhores e para as senhoras aqui presentes, categoricamente, que AI vai aumentar substancialmente a margem de contribuição das companhias globalmente. E o efeito colateral positivo que a gente vai ter disso é que as companhias passam a gerar mais caixa. Por consequência, conhecendo empreendedores como sou também, nós vamos tomar mais riscos. Quem gera caixa, toma risco. Empreendedor é tomador de risco. Senão ele tinha feito concurso público. A gente gosta de risco. Só que a gente gosta de tomar risco sabendo que, pô, eu tenho pelo menos uma chance boa de ter retorno. Certo? A AI vai proporcionar isso globalmente para aqueles que sabem operar. O fato da gente ter aumentado 7 pontos percentuais na margem de contribuição de uma companhia que já faturava centenas de milhões e que cresceu 54% ano contra ano, aconteceu simplesmente temos uma cultura de AI na companhia. Eu hoje, por exemplo, eu não trabalho sem AI. Eu uso 3 grandes ferramentas ali para trabalhar: Gemini, Grok e ChatGPT. As 3 ferramentas diferentes que ali eu opero. Então, toda grande decisão que eu estou tomando, que outrora eu precisava pôr no telefone e ligar para um monte de gente, hoje eu posso discuti-la, por exemplo, com o Steve Jobs. Eu posso discutir com Alexandre o Grande. Eu posso discutir com Aristóteles. Porque eu tenho todo esse conhecimento do mundo condensado em uma inteligência artificial e que eu crio um prompt ali para que eu monte a minha sala de conselho, dizendo, olha, eu quero no meu conselho Elon Musk, Alexandre o Grande, Napoleão e Aristóteles. E eu quero tomar essa decisão aqui. O que Aristóteles faria essa decisão? O que Alexandre o Grande contraporia com relação a essa decisão? É uma das coisas que eu faço em processo de tomada de decisão irreversível. Agora, tem coisas que são muito mais simples que era. Outrora, eu tinha que entrar ali no Google, ficar coletando dados dispersos de um monte de lugar, condensar isso numa planilha para poder ali meio que fazer conta de projeção em cima do que eu tenho que fazer, né? Hoje eu não tenho que fazer nada disso. Eu tenho AI para fazer isso para mim. Eu só dou o problema para ela ali e ela, em questão de segundos, me entrega o dado mastigado que eu precisava para que eu conseguisse tomar a decisão. Eu tenho que fazer algum tipo de reunião, algum tipo de processo novo, escrevo o problema ali para aquela AI, ela me ajuda a montar o racional do que eu tenho que trabalhar com os meus executivos. Olha o tanto que eu ganhei de ferramentas para trabalhar melhor. Olha o tanto que eu ganhei de agilidade no meu trabalho. E, obviamente, a agilidade no trabalho do presidente da companhia significa que a companhia inteira vai ser mais ágil. E a companhia vai ser mais o quê? Eficiente. Os 7 pontos percentuais. A raiz dos 7 pontos percentuais. Eu não montei uma área de AI na companhia. Eu, sim, aloquei um dos nossos sócios, que é o João, e disse, João, a tua função vai ser estudar, aprender e direcionar a companhia sobre como que a gente vai ser mais eficiente usando inteligência artificial. Inclusive, em um dado momento da companhia, direcionei o João especificamente em vendas e falei, senta em vendas e faça a venda ser ainda mais eficiente usando AI, né? Eu não só uso ali o Copilot, né? Ela como um copiloto, né? Eu uso também como piloto automático. Né? Nem tudo ela vai conseguir substituir, mas tem coisas que ela vai te ajudar a ser mais eficiente, né? Então, no G4, a gente já usa AI em vendas, já usa AI em marketing, usa AI em produtos e já usa AI até para fazer a RSVP de eventos, né? Em vendas, por exemplo, a gente criou uma plataforma que o SDR já joga ali quem é o cliente, quem é o CNPJ que ele tem que fazer call. Essa plataforma já estuda esse cliente, já pega quais são as perguntas que esse SDR deveria fazer, ele faz o call, a AI está gravando o call, ela cria a nota de qualificação e manda para a plataforma de conversão do closer. O closer, a AI pega aquela qualificação, busca na base comparable companies que tiveram resultado, do vendedor e ajuda a oferecer o conjunto de funções que é bom para ele
facilitando em muito a rampagem do nosso vendedor. Outro vendedor demorava 3 meses para se rampar aqui na companhia, hoje, um mês, muitas vezes ele está entregando um baita resultado usando essas ferramentas, né? Então, a Item, essencialmente, ela é uma aceleradora de resultados quando você sabe usá-la. De nada adianta eu te entregar um avião se você não sabe pilotar. Ah, mas no YouTube tem umas aulas aí, pô, de como eu vou pilotar. Vou ficar usando o simulador. Vai lá, pô, decola aí então com um avião. Você precisa de alguém para te direcionar disso, né? E a gente consegue ajudar vocês disso no G4, né? O segundo pilar, turma, né, eficiência operacional. Como eu disse para vocês, cresceu 54% o ano contra o ano. Então, 23 fechamos com 205 milhões. Da meta era 200. E 24 fechamos com 316, quase 300 alto. A meta era 300. E aí ganhando 7 pontos percentuais de margem de contribuição, né? A pergunta é, como que eu cuido do meu caixa em tempos de guerra, né? Vamos cortar todos os investimentos? Não, pô. A unha está me incomodando, eu vou cortar a carne? Eu quero cortar a unha. Quem corta investimento em tempo de guerra é quem vira presa para os predadores do mercado, que vão te comprar na bacia das almas, que vão te amassar, pagar uma vez EBITDA, e olha lá, né? Agora, quem investe em tempo de crise e corta custo, aí sim, ele consegue fazer um bom negócio. Então, cuidado para diferenciar o que é custo do que é investimento. O que é unha daquilo que é. Essa decisão é uma decisão que vai definir se vocês, esse ano, estão construindo a companhia que vocês imaginam daqui a 5 anos, que eventualmente vai faturar centenas de milhões de reais. Ou para quem está já na fase de centenas, eventualmente mirar próximo de ou passar até bi. Ou vai definir que vocês vão fletar, vão perder a oportunidade de crescer em tempos de guerra e vão fazer o quê? Ser entregue de bandeja, ó, o seu mercado para o seu competidor. E eu acho que não existe nada mais deprimente do que viver uma vida pensando, puta, eu poderia, hein? Poderia, mas não fui, né? Acho que não existe nenhum vício pior do que a covardia, gente. A covardia é a antítese da coragem. A covardia é um vício. O medo não é a antítese da coragem. A antítese é a covardia, porque o corajoso tem medo. Eu tenho medo quando eu estou tomando as decisões que eu tenho 4. Eu tenho medo de dar errado. Eu tenho medo dos canais de crescimento que a gente montou, por exemplo, esse evento dar errado. Eu tenho medo dos calls que a gente fez, das empresas que a gente comprou e não consegui fazer a integração. Mas eu tenho coragem. Falo, cara, beleza, apesar do eu para tem um helicóptero que pega, vai numa montanha virgem que não tem nenhum resort lá, ele te joga no da montanha e de lá sai dentro, de avalanche, de pedra, de cair, abismo, ninguém aquela montanha virgem, né? Eu faço isso porque eu não sou burro. Eu faço porque, apesar de eu ter medo, e eu sei que o medo me protege, eu tenho habilidades. Gestão é a mesma coisa. Eu tenho medo dos calls que eu tomo. Eu tenho medo, quando lá em 2022 eu decidi tomar um call de pegar esse outro novo escritório nosso, que é o que a gente está aqui, e botar quase 5 milhões de reais de investimento nesse escritório. Tinha medo de estar perdendo uma oportunidade de distribuir dividendos da companhia em um momento que era muito bom pegar aquele dinheiro e reinvestir na física, né? Mas o que me fez corajoso, o que fez os meus sócios corajosos, é que a gente tinha habilidade para poder lutar contra esse medo. Então a gente pode ser corajoso. O problema é você ser corajoso sem ter habilidade para ser corajoso. Aí você está sendo burro. E não é isso que a gente quer. Quando a gente pega o case de Starbucks, por exemplo, crise de 2008, subprime, né? 600 lojas não lucrativas foram fechadas, né? Fizeram um investimento massivo naquelas lojas que eram lucrativas e treinaram intensivamente ali o seu time, né? Resultado, saíram de um resultado ali em 2008 de 316 milhões de lucro líquido,
e saltaram em 2010, 2 anos depois, para uma receita de DRB com 856 milhões de lucro líquido. Isso é a diferença entre cortar custos e cortar investimento. Investiu em pessoas, investiu em treinamento de pessoas, deu ferramentas para as pessoas trabalharem e cortou as lojas que não fazia mais sentido, né? A 123 comprou um aluno case aqui do G4, aqui no G4 faturava 18 milhões por ano, passou por um problema, teve uma queda de 90% das vendas, entrou um programa lá em 2019, criou rituais de gestão, conseguiu fazer contratações certas, buscou as alavancas de oportunidade para crescimento e foi de 18 para 700 milhões de reais agora no ano passado de faturamento, né? Se a gente faz o caminho, turma, as boas escolhas, o resultado vem. Não importa o que está acontecendo com o Brasil, de novo, são mais de 11 trilhões de reais de PIB, pô. O cara só queria 700 para ele, tá tudo bem. Deixa a crise para os outros, né? Então, em tempo de guerra, para ser mais eficiente, o que eu corto? Eu corto projetos de altíssimo risco, que eu acho que a chance de dar certo é pequena. Eu corto investimento com retorno menor ao custo de capital. Então, eu faço uma conta, qual é o custo de capital agora? Pô, se for tomar banco, tomar o quê? CDI mais 3, CDI mais 5, né? Então, o meu projeto aqui, quanto que ele está retornando? Vocês lembram da minha conversa com o Werneck mais cedo, que ele falou que um dos grandes problemas do empresariado brasileiro é que ele não entende gestão financeira? Eu concordo com o Gustavo Werneck. Agora eu vou dar a solução para você nem ter que estudar gestão financeira. É só você usar AI, para fazer isso. Bota o input lá e fala com ela assim, me permite o que mais você precisa saber para poder me ajudar a o ROI. R-O-I, quem anotar aí, tá? Invested Capital. Desse gera. Se o custo de capital, eu não faço. Eu corto. Cortar atos com fornecedores pouco eficientes e, por fim, projetos ou produtos que sejam deficitários. Ou seja, eu vou fazer um raio-x na companhia. Quero que vocês façam quando vocês saem daqui. Eu quero que vocês gastem amanhã, um sábado de vocês, um raio-x na companhia e usando a AI para poder calcular o ROI dos canais que vocês têm ali, dos produtos, dos projetos que vocês têm rodando na companhia. Todo produto que está rodando abaixo, menor que o custo capital retorno, vocês vão dar uma segurada nesse negócio. Aí vocês vão ver como. Se vai ser aos poucos, se vai ser de uma vez só, se vai ser vendendo isso para alguém, se vai ser pegando alguém para operar. O como é outro assunto, a gente teria que mergulhar mais para falar sobre isso. Mas esse é um bom direcionador. Outro, projeto deficitário, o que eu vou fazer com esse negócio? É que tudo bem, talvez tenha alguma coisa que seja um blocker de competição para você que você está fazendo porque tem uma vantagem estratégica. Então, não estou entrando nesse detalhe. Eu estou assumindo que você descobriu um projeto deficitário que ele não tem nenhum tipo de blocker estratégico, tá? Que pode ter. Mas, de novo, uma estratégia, um programa lá que vai poder mergulhar mais nisso. A real é que é o seguinte, cara, quando a gente olha para a máquina de vendas do G4, eu diria que a gente tem 4 grandes segredos ali, que são eles. Né? Se a gente já sabe ali que a gente tem um grande alcance, né, e a gente está falando ali de 30 milhões de contas alcançadas por Instagram no mês, né? Se a gente já sabe que a gente também consegue ter os ouvidos das pessoas ali pelo Spotify, né? A gente tem mais de 2 milhões de streaming por ano ali no Spotify. Já sabe que os nossos eventos atraem muitas pessoas, né? A gente atraiu ali em um ano, né, de 20 mil participantes, e já sabe que a gente tem capacidade de investimento a gente investe quase 40 milhões por ano em mídia paga no G4. O que eu preciso fazer então, né? Eu preciso ter a cultura certa de vendas. Então eu preciso ter alcance, eu preciso ter atenção, eu preciso ter capacidade de investimento certo e preciso ter a cultura de um time faca na caveira, né? E não só o time de vendas tem essa cultura, tá? Todos os meus times no G4, todas as pessoas que trabalham no G4 são extremamente faca na caveira. Porque quem não é, já saiu. Eu posso levantar a mão para o céu e agradecer a Deus que eu não tenho frouxo na companhia, cara. E frouxo não se cria. O cara não fica um mês na companhia. Já teve caso, para vocês terem ideia, de a gente contratar um frouxo, ele chegou na companhia, fez board, a garrafinha de água, a camiseta, cara, entrou lá, trabalhou um dia, no final do dia ele chegou lá pro RH e falou, rapaz, o G4 é aquilo que vocês falam mesmo, não dá para mim não.
Falei, porra, filha da puta, por que você pegou o brinde, né? Pelo menos deixava para trás. E foi embora e levou para casa, abusado. Levou o brinde. Você lembra, Miss? Essa fera? Pois é. Mas que bom, né? Pior se ficasse, né? Saiu barato. Saiu rápido ali, né? O que eu acho que talvez vocês não sabem sobre a gente, né? É que se dependesse somente disso que eu estou mostrando para vocês, o G4 seria com certeza uma fração do seu tamanho, né? O tamanho do G4, uma empresa que vai faturar esse ano 500 milhões de reais, né? Que vai entregar 150 ali de EBITDA, né? Ele depende, na verdade, do ecossistema que a gente criou, né? E esse ecossistema ele é formado por educação, comunidade e ferramentas, né? Não adianta só ensinar o piloto de avião a pilotar. Eu também tenho que dar uma comunidade para que ele comunique. Em piloto, quando vai decolar, fica falando com o outro, perguntando meteorologia, por aí vai. E eu tenho que dar o avião, pô, para ele decolar. Eu tenho que vender o Garmin para ele conseguir a rota melhor, né? O nosso objetivo aqui é muito claro, viu, turma? A gente quer ajudar vocês a construir o Brasil. A gente quer construir o Brasil junto com vocês. E nós acreditamos que o G4 é o lugar de quem quer construir prosperidade, né? São mais de 50 mil empresários que foram treinados pelo G4 desde 2019 em todos os cantos do Brasil, em todos os segmentos, em todas as fases do negócio. Então a gente conhece no detalhe funciona para o empresário para gerar prosperidade, né? Um bom case nosso é o Tecla T. Inclusive, um beijo aí para o Rafa, hoje é aniversário do Rafa, fundador do Tecla T, um grande amigo, baita empreendedor. Rafa entrou aqui 2022 ali, né? Fazendo 9,4 milhões ali de faturamento. 2 anos depois, a Rafa cresce e pega 68 milhões, né? Então ele entra ali fazendo um programa bem ali, né? Geralmente a turma entra fazendo Traction, entra fazendo a GE, que a Traction é um baita de um programa que a gente tem, é um programa de quase 23 mil reais, é um programa caro, né? Que a gente ensina fundadores a fazer gestão operacional, criar processos de vendas, criar processo operacional, buscar clientes para empresas menores, né? Para empresas que faturam até 10 milhões de reais. Acima de 10 milhões de reais, geralmente a gente vende a GE para discutir estratégia, que é um produto caro também, é um produto de 42, quase 43 mil reais, né? Mas eu falei, cara, que estranho, esse cara não entrou na Traction, né? Ele entrou no CX, que é legal, né? Ele é ali uma software house, então ele queria aprender a tratar melhor o seu cliente. E aí depois ele vai e traz colaborador dele para fazer o programa de liderança do G4, depois ele faz gestão e estratégia, e ele fala assim, opa, na verdade, eu preciso melhorar operacionalmente. Apesar de eu já ser grande Traction, eu quero ir para Traction. Fez a Traction, e quando ele fez a Traction ali, ele viu que ele precisava melhorar o processo de vendas, foi para o Sales, depois entrou para o clube, e aí fez o gestão de pessoas do G4, né? E essa combinação é muito boa, né? Porque o clube são centenas de empresários ali se ajudando, fazendo negócio, e fazer a Traction, ter um direcionamento de ser mais eficiente, entrega um poder muito grande ali para o empreendedor, né? Resultado, o Rafa deixou aqui do G4 quase 650 mil reais, mas também conseguiu crescer de 9,4 para 68 milhões de reais. Inclusive, Rafa, você está me devendo mais um vídeo, querido. Ele é muito gentil. Ele me deu Petru de aniversário, hoje é aniversário dele. Imagina o tubo, estou aqui ó, no bolso, ó, tendo que fazer alguma coisa para ele. Então, fica como presente aí essa Rafa. Contrata a TKT, turma. Está o presente do Rafa aí. O quarto pilar aqui, galera, é geração de receita, tá? Muito mais do que uma máquina de vendas, o que a gente tem que criar, de fato, é uma máquina que traz previsibilidade e lucratividade para a sua companhia. E uma companhia onde você consegue saber quanto que você vai fazer de receita no ano, te dá tranquilidade para ser corajoso, te dá tranquilidade para tomar risco. Eu sei que a minha companhia vai fazer 500 milhões de receita esse ano. E se a gente errar? Talvez a gente erre. Talvez a gente erre uns 5% para baixo. Talvez a gente erre uns 5% para cima. Então tá bom, eu vou calcular isso na hora de fazer os meus riscos. Falar, cara, beleza, eu vou contar que vou fazer 500, mas eu tomar que é 450, quanto que é 450, menos que isso, eu acho bem difícil de dar. Né? Por quê? Porque a minha companhia ela é muito previsível. Tem uma máquina de vendas previsível. E como é que a gente faz isso, né? Como é que a gente consegue construir esse negócio? Vê se você concorda comigo, tá? Se você tem um time comprado com seus resultados, você tem uma cultura muito forte, uma cultura de resultados, né? Se você for mais eficiente, né? E conseguir atingir esses resultados utilizando
o mínimo de recursos possível, né? Se você souber aonde investir esse retorno desses recursos, né, para conseguir um ROIC maior e, por fim, né, se você conseguir vender mais com mais lucratividade, obviamente, você não só tem uma receita previsível, como você tem um bom direcionamento de resultado para a companhia. A pergunta é como fazer isso, né? O bonito, o problema é o como, né? A verdade, turma, é que se eu desse os 4 direcionamentos para a meta que eu dei para vocês esse ano, que é crescer 50%, melhorando a eficiência, esses 4 direcionamentos, esses 4 pilares, esses 4 focos seriam construção de uma cultura forte, eficiência operacional, otimização financeira para melhorar mais de contribuição e geração de receita.